Olá, o artigo 5º está no ar. Você já deve ter recebido ou conhece alguém que recebeu uma petição pela internet. É um pedido de participação em um tipo de abaixo-assinado. Pode ser para ajudar a salvar um animal em risco de extinção, por exemplo. E em nome da preservação da natureza, você preenche e envia um formulário com dados pessoais. Pronto, já aderiu à petição. Mas será que estas informações não podem ser usadas de forma incorreta? O que diz a Constituição Federal a respeito? Quer saber as respostas? Continue com a gente. O artigo 5º aborda este tema. Vamos conferir. O inciso 34 diz o seguinte: qualquer pessoa tem o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder. O artigo 5º recebe Rafael Maciel, advogado e professor de Direito Digital, e também Juliana Nicolau, consultora e auditora em Segurança da Informação. Obrigada por virem ao nosso programa. Doutor Rafael, petição significa pedir, mas nesse caso vai além, que significa pedir e também dar informações. Como é que isso funciona na prática? Na realidade, essas petições online, elas têm vários fundamentos, né? Você pode fazer, às vezes, apenas um abaixo-assinado que vai fundamentar um pedido posterior. E quando há um pedido ao poder público, esse tem o dever de também informar e responder, dar uma resposta àquele determinado pedido. Então, nesse sentido de petição ao poder público, nós temos também há uma obrigação do poder público em responder. Ou seja, todos podem pedir, mas o poder público é obrigado a responder. E aí, nesse caso, pode ser para qualquer particular, né? Pode ser feito por qualquer particular, pode ser feito por pessoa física, pessoa jurídica e qualquer órgão da administração pública. Agora, doutora Juliana, a petição pode ser feita a partir de qualquer lugar? Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de petição? Sim, qualquer pessoa pode fazer, né, tanto criar a petição ou um abaixo-assinado também, né, para alguma causa específica. E, por exemplo, se uma ONG europeia ou uma ONG americana, por exemplo, quer fazer alguma coisa, ela pode fazer direcionada a alcançar o apoio dos brasileiros, por exemplo? Sim, pode. E aí isso pode ser, inclusive a gente tem causas que andam o mundo todo, né? E aí qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode assinar, né? Isso é o mundo digital que a gente vive hoje. Quanto mais apoio, melhor, né? Isso. Agora, doutor Rafael, no caso de uma campanha para angariar fundos, isso também é considerado um tipo de petição? As pessoas podem fazer, em vez de pedir assinatura, pode pedir depósito, por exemplo, numa determinada conta corrente? Na realidade, sim, em termos de comparar com petição online, ela é uma mesma modalidade de manifestação pública endossando alguma causa. Mas a petição é dirigir um pedido, né? Enquanto o angariar fundos, é o que a gente fala dessa arrecadação das massas, né, do crowdfunding, e nesse ponto, ela não é uma petição específica, porque quando você doa, você não está endossando que alguém faça um pedido em seu nome, você está invalidando uma causa ou até mesmo dando seus recursos, passando seu cartão de crédito para uma causa em qualquer lugar do mundo, ou para proteger determinado animal em extinção, ou para ajudar vítimas de alguma tragédia, pessoas com determinado tipo de doença. A diferença é que não há um pedido formalizado a partir da sua assinatura ou do seu endosso, né? É a chamada vaquinha online que está ficando cada vez mais comum? É a vaquinha online, né? Assim, cada vez mais nós temos visto isso, tanto para financiar atividades empreendedoras, quanto para endossar causas humanitárias ou até mesmo pode ser para uma melhoria num bairro, você pode movimentar online, que é muito melhor e mais rápido do que pelos meios tradicionais. Doutora Juliana, e a gente falou aqui no início que nem sempre a gente sabe que os nossos dados estão sendo usados de forma correta. Como é que as pessoas podem ter essa garantia aí? Não existe uma garantia, né, de que os dados, de quem que está inserindo aqueles dados ali, porque um terceiro, por exemplo, pode ter acesso aos seus dados e usar aquilo em seu nome, né? Então, o usuário ele tem que ter aquela consciência de onde ele está inserindo aquele dado, né, qual plataforma ele está inserindo aquele dado, se ela é confiável, se não é, né, procurar saber, né, em que local ele está fazendo isso, se por exemplo, se ele está utilizando uma rede pública ou uma, que a gente fala de LAN house, se ele está inserindo esse dado de um lugar que não é muito seguro, digamos assim.
né? Então, assim, vai mais da consciência da pessoa que está inserindo o dado mesmo. Assim como a gente faz um cadastro, por exemplo, numa rede social, você tem que ter essa consciência de onde que você está inserindo seus dados pessoais. Bom, e a nossa equipe foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas sobre este tema. Nós vamos assistir a primeira delas. Pode rodar aqui. Meu nome é Ana Cláudia Magalhães Franco, sou cuidadora. O que eu gostaria de saber é, quando eu coloco meus dados em um abaixo-assinado virtual, eles continuam sigilosos? Doutora Juliana, a senhora já falou aqui que tem que ter todo o cuidado, né? Essa garantia de que continua sigiloso, a gente não tem, né? Não tem, a gente não tem. Então, depende da plataforma. As plataformas, ela tem que oferecer para a gente os termos de privacidade. Então, quando você faz o seu cadastro, é interessante que você leia ali o termo de uso, os termos de privacidade, para você saber, como se você estivesse assinando um contrato, né? Com aquela, ali, quando você está fazendo o seu cadastro. Com relação aos dados, esses dados estão sendo inseridos em um servidor, né? Que a gente, e a gente não tem como garantir que aquilo ali está 100% seguro, né? A não ser que a gente faça uma auditoria para saber que aquilo ali realmente está seguro, né? E até com certificações e selos específicos. Mas realmente não tem essa garantia, não. Agora, é muito comum, tem alguns sites que parece que já são especializados, né? Nesse tipo de abaixo-assinado, de petição. É mais confiável a gente optar quando um pedido desses vem via algum desses sites mais conhecidos? Sim, tem que observar se é confiável, se não é, quem é que está desenvolvendo essa plataforma, quem é que está por trás disso, né? Se são instituições bem organizadas ou não, com um nível maior de governança, digamos assim. Todo cuidado é pouco, né, doutor Rafael? Até a própria finalidade do abaixo-assinado, se for, por exemplo, uma assinatura para um projeto de iniciativa popular, a pessoa tem que saber que esses dados deles vão ter que ser validados por um órgão público. Então, questão de iniciativa popular, nós temos que validar lá 1 milhão de assinaturas. Então, os dados, por exemplo, os dados do título de eleitor, eles vão ter que ser validados. Ou seja, eles vão sair da plataforma para uma outra entidade. Então, como você pode garantir que ali não vai haver vazamento? Mas e como a gente pode dar transparência a um projeto de lei de iniciativa popular se a gente não deixar que o público averigue se a iniciativa ela é válida? Então, esses dados vão ter que ser expostos. Agora, é diferente você fazer uma vaquinha online, você está colocando seus cartões de crédito, que isso não tem sentido nenhum ser compartilhado com terceiros. Exato. O que é vedado também no Marco Civil da internet. Né? Agora, por exemplo, se a gente simplesmente participa de uma campanha em prol da defesa de algum animal, por exemplo, e coloca só o nome, também é um risco? Ou aí, quanto menos dados, menos risco? Na verdade, só o nome, não há uma possibilidade de cometer tantos crimes utilizando essa informação. Agora, não deixa de ser um dado pessoal também e que, alimentado com outras fontes, outros hábitos de navegação, ele pode ser uma arma ali de conhecimento muito específico de cada indivíduo. E se a pessoa se sentir lesada? Se, por exemplo, o dado dela foi usado para outro abaixo-assinado que ela não aderiu ou foi usado para outros fins piores ainda, ela pode procurar a justiça, doutor? Sim, hoje ela poderia buscar tanto o primeiro provedor, aquele responsável que coletou os primeiros dados, e aí como a doutora Juliana bem ponderou a questão de que foi contra o que estava estabelecido nos termos de privacidade, ou seja, a finalidade ela é muito importante. Se eu fornecer os dados para determinada finalidade, não pode ser utilizado para finalidade diversa daquela. Isso já nós temos o próprio Marco Civil da internet que regula isso no artigo 7º de Direitos do Usuário. Então, se eu coletei, ainda mais no caso desse, se eu estou fazendo endossando uma determinada iniciativa, ele não pode usar esse meu dado para uma outra iniciativa, nem mesmo fornecer esses dados para fins publicitários, etc., a não ser que isso esteja muito bem claro e definido na política de privacidade, no contrato de uso. Bom, nós vamos à segunda pergunta gravada. Pode rodar aqui. Meu nome é Sandra Mara Fagundes, eu sou funcionária pública federal aposentada. Eu gostaria de saber, quando uma pessoa assina uma petição na internet, tem validade jurídica?
Doutor Rafael, o que dizer para a Sandra? Bom, hoje, quando a gente fala em petição, nós vamos buscar a questão das últimas iniciativas que existem, que estão mais famosas, que é para projetos de lei de iniciativa popular. Então, ela tem uma formalidade específica, ou seja, um número mínimo de 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados da federação, com ali 0,3% de cada do número de eleitores de cada estado. Como validar isso? A Constituição Federal ela fala em assinatura, ela não fala em assinatura eletrônica. A validade jurídica disso para um projeto de iniciativa popular tem sido questionada. Ou seja, há projetos de lei que buscam mudar isso para incluir essa assinatura, a possibilidade de assinatura eletrônica, e aí nós vamos partir para um outro debate, num outro momento, para saber se qualquer assinatura eletrônica vai ser válida ou se por acaso o legislador vai colocar uma assinatura digital. Por que eu falo isso? Porque a assinatura digital é aquela da infraestrutura de chaves públicas, é aquela que nós usamos com certificado digital para peticionar uma petição judicial, né, que difere dessas petições que nós estamos falando. Mas hoje é impossível você imaginar que mais de 1 milhão de eleitores têm um certificado digital para poder entrar no aplicativo e assinar. Aí, ou nós vamos validar uma assinatura eletrônica que uma determinada plataforma usou de mecanismos tecnológicos para individualizar a pessoa, se a gente permitir isso. Agora, no fritar dos ovos, o que acontece é que esses projetos de iniciativa popular, eles acabam sendo adotados por parlamentares. Então, se torna muito mais uma atividade de demonstração pública de interesse por determinada matéria, e que aí um parlamentar ele se sensibiliza e acaba apresentando como se fosse seu próprio projeto, como o caso Ficha Limpa, do que uma validação de 1 milhão de assinaturas. Então, talvez é uma discussão que é importante, mas que na prática não tem tanta efetividade. Assim. E, por outro lado, doutora Juliana, aquele alvo, vamos dizer assim, da petição, ele tem como checar se todas as assinaturas colhidas são verdadeiras? Porque se alguém quer ajudar ali aquela causa, pode inventar um monte de assinaturas ali. Ele tem como checar ou tem que acreditar também? Tem que acreditar, né? Porque não tem como a gente validar todas essas assinaturas, a não ser que exista algum mecanismo na plataforma para impedir que não tenha, por exemplo, duplicidade de assinatura, ou que aquela pessoa realmente seja quem ela é, porque um terceiro pode adquirir dados e fazer aquilo em seu nome. Então, hoje, acredito que não tem um tipo de validação ainda não, a não ser que a gente esteja falando de uma validação posterior, né? No caso que o doutor Rafael falou. Exatamente. Bom, nós vamos para o intervalo agora e voltamos daqui a pouquinho, já já. Estamos de volta com o Artigo 5º. No programa de hoje, nós estamos falando sobre petições online. Aqui no estúdio, eu converso com Juliana Nicolau, especialista em segurança da informação, e também com Rafael Maciel, advogado e professor de Direito Digital. Doutora Juliana, a gente já falou um pouquinho, explicou aqui um pouquinho no primeiro bloco, mas pode-se fazer aí uma petição ou um abaixo-assinado online sobre qualquer coisa, sobre qualquer causa? Sim, sobre qualquer assunto, né? E esses abaixo-assinados, inclusive, a gente vê... às vezes as crianças que precisam de determinado aparelho médico, inclusive, ou alguma causa social específica, né? E então, assim, qualquer pessoa pode fazer isso, tanto criar uma plataforma que faça isso, quanto criar uma causa numa plataforma. No caso de petição política, por exemplo, de algum motivo político, aí tem causas específicas ou também pode ser qualquer tipo de causa? Na realidade, todo esse tipo de manifestação popular tem uma causa política, né? Agora, em termos de um viés, às vezes, para determinada classe, ou não, isso não tem nenhum impedimento. O rigor que se tem é com validado para projetos de iniciativa popular, né? Não vaquinhas online, que isso não tem nenhuma forma. Mas para a iniciativa popular você tem, então, um número mínimo de eleitores. E uma causa só, para cada projeto, uma única causa. Mas qual causa, isso não tem nenhuma limitação legal. Até porque vai ser submetido a um processo legislativo. Não é simplesmente assinar e ter esse número mínimo de eleitores que isso se torna lei. Isso é bom a gente também deixar muito claro. Porque muitas vezes se pensa que atingir o número mínimo de eleitores isso vai se tornar lei. Não é assim que funciona. Você vai remeter à Casa Legislativa, o Parlamento vai analisar, e aí podem surgir emendas, a gente sabe como entra, mas não sabe como sai um projeto
projeto de lei. E aí, então, até determinada causa que tiver um viés mais político, ela vai ser balanceada dentro da Casa Legislativa. É só o início do processo. O início, sim. É para quem tem o direito de peticionar, de levar esse projeto, não o direito de peticionar, mas apresentar um projeto de lei. Nós temos mais uma dúvida de um telespectador. Pode rodar aqui. Olá, eu sou a Lohana Cristina e eu gostaria de saber se qualquer pessoa pode criar um abaixo-assinado virtual. Doutora Juliana, a senhora já adiantou um pouco aqui, mas qualquer pessoa pode fazer isso? Sim, qualquer pessoa pode criar um abaixo-assinado, né? E, inclusive, o Rafael estava comentando que, no caso de um projeto de lei, né, isso vai ser bem específico, né, e tem uma validação, né? No caso das plataformas com as causas específicas, eles não, por exemplo, não garantem que aquela causa, que aquela quantidade de assinaturas realmente vá atingir a causa, né, também. E no caso do poder público, doutor Rafael, ele também pode dar início a um abaixo-assinado, uma petição online? Acho que o poder público ele deve utilizar a ferramenta da internet como também para validar seus interesses. Por exemplo, ele quer saber se ele tem uma determinada quantia para investir numa área da cidade ou do estado, enfim, e ele não sabe se aquela região deseja mais um posto de saúde ou se deseja recapear o asfalto. Então, ele pode utilizar a própria força da internet para validar determinada ação que ele vai tomar. Então, ele pode saber, olha, vamos ver quem deseja um posto de saúde, quem deseja o recapeamento do asfalto, e com isso validar a sua ação. E isso é que é importante, não é, na verdade, ele não vai peticionar, mas ele vai coletar o endosso, né, de que outras causas têm, mas o endosso para a própria administração pública, direcionar as suas ações. Que é usar essa internet a favor do próprio governo, né? Porque muitas vezes as pessoas não vão participar e estando ali no computador em casa está mais fácil. O Estado tem que entender que a internet, e muitas vezes a gente vê alguns projetos de lei tramitando, que tentam desnaturar o marco civil, entendendo como uma ameaça, muitos não gostam desse excesso de liberdade de expressão, mas a inovação, a essência dela também é facilitar a administração pública. Nós vemos aí, tem vários aplicativos que facilitam, né, descobrir quais são os problemas de uma cidade para que o prefeito possa direcionar os recursos. Então, o poder público também tem que utilizar essa inteligência. Bom, chegou a hora da gente assistir a última pergunta gravada. Pode rodar aqui. Meu nome é César, sou vendedor e gostaria de saber qual é a garantia de que a assinatura de um abaixo-assinado virtual vai alcançar o propósito. Doutor Rafael, meio difícil ter uma garantia, né? Dependendo do que o senhor falou aqui, explicou, quando é projeto de iniciativa popular, aí sim tem que ter um número mínimo, mas e no restante? Mas mesmo tendo número mínimo num projeto de iniciativa popular, você não tem a garantia de que o projeto vai ser aprovado, né? Você tem todo o trâmite legislativo. E no restante, por exemplo, para endossar, não tem nenhuma garantia. Mas as pessoas têm que entender que este é um passo importante também, para que quem tenha que tomar essa decisão veja que tem representatividade, que tem o interesse de uma grande parte da população. Então, a gente não pode deixar também de endossar causas, de validar essas ações apenas esperando que elas se efetivem. Isso é um outro passo. O passo da internet, coletar essas informações, é o passo da validação, da busca do apoio. Depois tem os outros mecanismos para buscar fazer isso acontecer. Pois é, doutora Juliana, o doutor Rafael falou aqui na busca do apoio. Isso pode servir também até para virar notícia, né? Um caso, por exemplo, que conseguiu muitas assinaturas, chamou a atenção, e isso acaba fortalecendo a causa, né? Exatamente. Um dos casos, assim, que a gente tem, um dos primeiros, né? Bem lá atrás, foi o projeto de lei relacionado a Daniela Pérez, né? Eu acho que foi um dos primeiros. Depois, um segundo seria o Ficha Limpa, também, né? Que ganhou uma repercussão muito grande. Então, acaba virando mesmo, toma uma proporção grande. E as pessoas têm como ajudar aí na cobrança da eficácia dessa petição online? Por exemplo, a pessoa que assinou, ela tem que ser informada, geralmente isso acontece, quem fez ali aquele abaixo-assinado normalmente dá um retorno para quem assinou? Sim, sim. Geralmente as plataformas mais confiáveis, né, as maiores, né, quando eu falo plataforma, eu estou falando site ou aplicativos, elas vão informar, até porque é interesse delas que a pessoa volte, né, e assine outras causas também. Né, e elas vão dar os índices também, quantas pessoas já assinaram aquilo. Então, elas vão informar ali no próprio site ou no aplicativo.
né? Mas é interesse também do indivíduo ir atrás, né? Eu assinei aquela causa, eu quero saber... No que ele resultou, né? Exatamente, isso mesmo. Então, e a nossa produção foi às ruas para saber se as pessoas acreditam nestes abaixo-assinados que recebem pela internet. Você, já assinou algum? Vamos conferir as respostas aqui. Eu nunca participei de um, mas eu, não acredito que ele vai resolver alguma coisa. A maioria das coisas que é divulgada na internet é pouco considerada pela maioria das pessoas. Todo mundo acha que é golpe. Nós não sabemos para onde que vai essas assinaturas, como que é catalogado, como que é analisado. Então isso tudo deixa todo mundo na dúvida sobre a real efetivação disso. Eu já participei, mas eu acho que não funciona muito bem, não. Acho que é só uma coisa mais das pessoas tentando uma força assim, mais na internet, mas eu acho que na prática não funciona, não. Eu já participei de alguns, né? Não vi tanto resultado, mas sempre que as minhas meninas às vezes me procuram, me pedem para mim fazer, eu faço. Vai para frente hoje tudo na internet, todo tipo de cadastro hoje tem que ser feito pela internet, então por que não abaixo-assinado, que é um documento também? Bom, a gente viu aí que tem gente que confia, gente que não confia. Qual é a dica na prática, doutor Rafael, para essas pessoas que recebem um abaixo-assinado pela internet? Isso passa primeiro por uma educação digital, né? Que nós temos que entender os riscos de segurança que tem na internet, mas também não descartar todos os benefícios que a internet traz, como nós falamos aqui, de vários deles, né? A pessoa tem que verificar a fonte. Eu acho que tanto como quando ela vai repassar uma notícia na internet, né, o telespectador ali falou de boatos, de notícias falsas, como também para assinar um documento. Nem tudo é falso e golpe na internet. Então, basta ele verificar por outras fontes. Ele recebeu ali no WhatsApp uma mensagem, ele vai verificar nos outros sites. Uma questão de que talvez aí nós precisamos realmente ter maior educação digital do que descartar todas as possibilidades que a internet traz. Pois é, o outro entrevistado falou que a internet, hoje em dia tudo é internet. E a tendência é aumentar o número dessas petições, desses abaixo-assinados e também de adeptos a eles, doutora Juliana? Acredito que sim. Acho que o caminho é esse. A gente está evoluindo cada vez mais para o mundo digital. Tudo, né, hoje é informatizado. A gente acaba vendo assim, a gente está eliminando o papel, né? Então tudo está indo para o mundo digital. E só complementando o que o Rafael disse, é interessante verificar, por exemplo, você recebeu um e-mail, né? Então, vê a fonte, aquela fonte ali, né? A última pessoa até comentou, tudo está na internet, né? Algumas, porque tudo é golpe. Então, nem tudo é golpe, né? Você tem que verificar realmente da onde vem aquela informação. Deixar um pouquinho a preguiça de lado e ir lá pesquisar um pouquinho, Exatamente. né? Muitas vezes nem sequer leem, né? O conteúdo da notícia já transmitem, né? Acho que esse é um hábito. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu fiquei curiosa aqui. Vocês já receberam esse tipo de abaixo-assinado, de petição? Vocês assinaram ou não, doutora Juliana? Eu já recebi, sempre avalio também onde que eu estou inserindo os meus dados, né? Isso para mim já é um hábito, né? Uma coisa assim que já é natural. Então, já fiz, já me cadastrei, já assinei também. E o senhor, doutor Rafael? Não, nunca assinei nenhum, mas não descarto que eventual causa que me interesse, me motive, eu valide por ali. Faz parte, né? Se for uma causa que o senhor é simpática. Eu acho que também, assim, na internet tem isso, é muito fácil inserir informação. Então, você vê também petições de toda forma, né? Exigindo mudanças, às vezes, até constitucionais, né? Então, você tem que validar a informação e faz parte da democracia. Todo mundo tem direito de colocar o que quiser ali e aí a gente vai validar aquelas que a gente realmente se sensibiliza. Bom, o nosso programa está chegando ao final. Doutora Juliana, doutor Rafael, agradeço muito a presença de vocês aqui, esse nosso bate-papo tão esclarecedor. Ótimo, eu que agradeço. E eu agradeço também a você que nos acompanha. Quer ficar por dentro da nossa programação? Acesse tvjustiça.jus.br. Se quiser mandar um e-mail para a gente, anote o endereço aí, artigo5@stf.jus.br. Até o nosso próximo programa. Aqui tem Cidadania.